No Salmo 125, vamos ler a palavra de Deus. Salmo 125. Vamos estarmos reunidos nesse lugar, nessa manhã, para adorar o nosso Deus. Salmo de número 125. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava e enche ela deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O versículo 1 fala que se não for o Senhor, será inútil fazer as coisas. A Bíblia diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que Ele menciona lá em Mateus 6 vos serão acrescentadas. Por que nós congregamos aqui? Porque reconhecemos que o nosso Deus é Senhor, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos conduz. E se não for o Senhor na nossa vida, será em vão o que a gente fizer. E eu gosto do versículo 2, que vai dizer assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde. Será inútil trabalhar arduamente por alimento, se o Senhor não estiver à nossa frente. Você convier, reconhecer o Senhor em seus caminhos, meu irmão e minha irmã. E a gente veio aqui para adorar a Ele, para exaltar a Ele, o Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que nos conduz, que provê na nossa vida, que nos leva a desafios maiores. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor e dar início ao culto desta manhã, nesta reta final nossa aqui nesse lugar. Nos próximos dias estaremos já de nova casa. Então vamos adorar o Senhor. Feche os teus olhos, reconheça Deus na sua vida. Diga obrigado, Senhor, pelo teu sustento, pela tua graça. Obrigado porque eu sei que acima de mim está o Senhor, que jamais o meu coração se ensoberbeça, se envaideça, que jamais eu ache que tudo é por mim mesmo, mas é o Senhor quem está à frente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado pela tua graça e bondade. Viemos aqui para prestar culto ao Senhor, porque só o Senhor é digno de adoração. Não há outro Deus além de ti. Tu és o único e soberano Senhor sobre todas as coisas. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Ministra a nossa vida, a tua palavra, alimenta a nossa fé, abre os nossos horizontes, usa-nos como canais teus para que o teu reino cresça, avance, se expanda sobre a terra, que o teu reino chegue em nossas casas, que o teu reino chegue em nossas famílias, que o teu reino, Pai, seja sinalizado na história através de nós. E obrigado por estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia. E vamos louvar Ele com todo o nosso ser, aleluia.
músicos vão continuar nessa melodia. Preste atenção no que eu vou dizer. Pastora Fabiana, vem aqui à frente. Hoje, irmãos, pode ser o nosso último culto aqui nesse lugar, ou não. Vou explicar por quê.
Vamos lá. Estamos nos preparando para mudar. E nós vamos já orar ao Senhor para agradecer a Deus por esse tempo aqui. Só aqui, pastor. Então, ou hoje vai ser o último domingo ou semana que vem. Preste atenção em algo. A gente está fazendo a pintura lá no novo local hoje. Nessa semana, nossa meta é colocar o ar-condicionado e instalar o som. Fazemos uma grande faxina do sábado. Se está tudo certo, o nosso culto no domingo vem, talvez seja lá. Mas aí eu vou avisar os irmãos nos grupos. Vou avisar os irmãos nos grupos. No grupo de WhatsApp. Lembrando que nós temos um grupo de WhatsApp, onde todo mundo pode interagir. E existe uma comunidade de informações que eu mando. Não serve nenhuma delas. Tá? Na comunidade que eu mando algumas informações, você não tem como interagir. Na comunidade, sim. Pode continuar mais um pouco mais baixo. Bem, eu vou avisar lá. Agora veja, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai então fazer o culto na semana que vem. Se não, vai ser no dia 18. Dia 18, a nossa inauguração. Provável, o culto de inauguração, mesmo que a gente faça o culto lá semana que vem, o culto de inauguração vai ser dia 18. Certo? Então se programe para isso daí. Tá? Muito bem. Depois que a gente mudar para lá, os cultos serão das 18 às 20 horas. Não vamos passar de 20 horas não, tá? E aí vamos mudar a nossa dinâmica. Culto 18 horas, os ensaios a partir de 4h30, tá? Adolescentes de 12 a 16 anos vão se encontrar conosco na parte da tarde, a partir das 5 da tarde. 5 da tarde. Então se prepare aí, adolescentes e pré-adolescentes, então, para vocês, né? De 12 a 16 anos, todo domingo. Em julho a gente vai começar um trabalho pela manhã. Aí eu vou começar um trabalho voltado para a família que a gente vai explicar, tá? Então, amanhã, hoje vai acabar o culto, o Nicolas e o Davi vão desmontar esse altar aqui. Vai ser desmontado. E aí, vamos desmontar e a gente quer ver se essa semana a gente já vai levar para lá já com a ajuda do nosso irmão Valdemar, que já se prontificou, falou várias vezes, pastor, pode contar comigo aí. E a gente vai aproveitar porque a comida é boa, né? E aí dá para a gente levar as coisas lá, já levamos alguns. Nós vamos começar a levar as coisas. É a adaptação. Nós não vamos para o lugar, nós não vamos colocar ainda, não vamos conseguir colocar já de imediato nosso letreiro. Caso de curso, então a gente vai colocar. A gente vai começar sem letreiro, depois a gente vai colocar um letreiro lá. Então a gente vai ajustando as coisas. Em julho, vamos fazer uma festa do milho lá, hein? Se prepare que vai ser uma festa muito boa. A gente vai fazer lá. Bem, nós vamos agora orar ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esses anos que nós ficamos aqui. Em outubro desse ano, nós saímos 15 anos nesse lugar. 15 anos. É tempo, né? Eu não sabia que era tão tempo assim. 15 anos. Nós entramos aqui em outubro de 2008. Eu me lembro disso, porque eu me lembro que no início de 2009, o Edu e a Tati tinham ido embora. Lembra? O Edu e a Tati tinham ido embora em 2009. Em outubro, ele fazia 15 anos. Eu quero agradecer muito a Deus por esse lugar. Eu vi meu filho mais velho crescendo aqui, né? Tá aí meu filho mais velho com a cabeça raspada, que ele cortou o cabelo ontem, ele mesmo cortou o cabelo. Depois ele explica a você como é que ele faz. E eu vi ele crescer aqui, depois é meu filho mais novo. Então eu quero agradecer muito a Deus por esse lugar. Tivemos várias situações aqui nesse lugar, várias. Por 3 vezes o piso saiu. Quantas vezes eu subi nessa laje para resolver um negócio de água na igreja, você tem noção. Muita coisa. Quero agradecer muito a Deus pela vida da Yara e do ADI, os donos desse espaço. Eles foram bênçãos na nossa vida. Agradeço muito a Deus pela vida deles. Confesso que fiquei com o coração apertado quando eu fui comunicar a eles que nós iríamos sair. Fiquei com o coração apertado. Mas Deus me deu paz. Eles não queriam que a gente saísse. Claro, né? Pastor, vocês são excelentes inquilinos. E eu assim, mas a gente entendeu que é um tempo que está se encerrando. Nós fazemos 20 anos como igreja nesse ano. E Deus nos concedeu esse momento novo, é algo novo que Ele está vivendo.
uma nova fase. E vou dizer que naquele local para a gente está indo, vamos ficar por um tempo, mas é um tempo pequeno. Porque dentro de breve a gente vai para uma outra coisa. Nem tem isso aí, eu sei que ali é para o momento. E eu acho que essa é a fase que nós estamos vendo agora, é uma preparação para algo maior lá na frente que a gente vai viver. Em nome de Jesus. Então nós vamos agora orar ao Senhor, agradecer a Deus. E vamos aproveitar ao mesmo tempo, você que tem preparado com o seu dízimo da oferta. Nós vamos também separar dízimos e ofertas. Eu espero que todos vocês fiquem de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Enquanto o irmão William vai separando os envelopes, e o Emanuel coloca para nós ali Pix da igreja, a pastora, ela vai orar. A pastora, ela vai orar. Fica de pé, igreja. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Para os nossos lugares. William, se precisar de mais, tem aqui sim, tá? Nós vamos orar ao Senhor para agradecer a Deus por esses anos aqui. Agradecer muito a Deus pela vida da Yara e do Adeir. Eu queria que nesse momento que nós vamos orar, que você agradecesse a Deus por todas as vezes que Ele ministrou na sua vida nesse local. Aleluia. Tivemos várias experiências aqui, várias. Vimos pessoas sendo restauradas, transformadas, libertas. A gente viu muita coisa nesse local. A gente agradece muito a Deus por esse tempo. Acho que a igreja está numa outra fase agora, mais amadurecida e consolidada. Tem uns desafios enormes pela frente, mas acho que foi um tempo. Nós vamos agradecer a Deus por esse tempo que aqui passamos. Agradecer pelos proprietários. Que Deus abençoe os proprietários nesse local. Hoje pode ser o último culto aqui ou talvez no ano que vem, não importa. A gente vai agora orar a Deus agradecendo por isso, por tudo que a gente viveu aqui, por todas as experiências que a gente teve, pela forma como Deus ministrou as nossas vidas, como nos consolidou e como tem sido bênção viver junto com os irmãos ao longo desses anos. Agora é uma nova etapa, é um novo desafio, e que Deus vai nos dar graça para esses novos desafios. E Deus vai trazer algo novo sobre nós enquanto igreja. A pastora quer achar um versículo? Qual versículo? Vamos orar. Amém, irmãos. Pastor, abençoe. A gente vai agradecer a Deus pela fidelidade do Senhor, que nos acompanha todos os dias da nossa vida, amém? Amém. Deus é bom e Ele não desampara os seus. E o pastor está falando da nossa trajetória aqui, né? Às vezes ele fala 15 anos, eu ainda faço essas contas. Essas vezes são 15 muitas vezes. Mas a gente sabe que em toda essa trajetória de 20 anos de ministério, já vivemos tantas fases. E quando o Senhor, o Anderson procurando, você sempre que eu estava procurando imóvel, e aí esse imóvel ainda não estava terminado, e ele disse: Deus me levou para um lugar, Deus me levou para um lugar, e aquele lugar, nesse lugar a gente vai ser a nossa nova sede. E aí a gente foi Deus me levou naquele lugar, e nós ficamos aqui todo esse tempo, e teve que só tínhamos, às vezes, tinha um mundo, só tinha eu e o Anderson, né? E a gente viveu tantas fases, e eu só vejo Deus provendo. Nós somos prova da provisão do Senhor, da fidelidade do Senhor. E o Senhor é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor é abundante com a vida daqueles que são abundantes, que acreditam e confiam na fidelidade do Senhor. Por isso que a gente vai orar pela vida da Yara e do Adeir, porque a Yara é uma mulher de Deus. A Yara muitas vezes abençoou esse ministério. Ela vinha aqui, muitas vezes, sendo a proprietária do imóvel. Eu vim trazer o meu dízimo e vim trazer a minha oferta. Irmãos, nós não sabemos a dimensão daquilo que Deus faz através da nossa igreja, através da sua vida, através da minha vida. Nós não temos dimensão.
Mas uma coisa a gente precisa falar para o nosso Deus todos os dias: eis-nos aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Que seja assim sempre em nossas vidas. Você é a igreja de Deus, você é a noiva de Jesus, de Cristo. Que possamos, em nome de Jesus, caminhar sempre, dia após dia, nessa convicção, nessa certeza, honrando o nosso Deus, porque o Deus tem prazer na sua igreja, Deus tem prazer em você, Deus quer fazer infinitamente mais, abundantemente mais, através de você e por você. Que possamos, em nome de Jesus, ser gratos ao Senhor por todos os dias, da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Nós não merecíamos, mas o Senhor estendeu o seu favor sobre nós. E o Senhor, Deus, nos fez igreja. O Senhor, Deus, pegou, Deus, nós jovens que não tinham, Senhor, ainda sem noção do futuro, mas que confiaram na tua palavra, que confiam na tua palavra, Deus, e que através das suas vidas, Senhor, tem impactado famílias. Nós somos a tua igreja. Obrigado pelo meu irmão, obrigado pela minha irmã, obrigado por sermos um corpo de Cristo aqui na Carneira, Senhor, até, Senhor, esses dias. Obrigado, Senhor, porque como Senhor, Deus, uma luz, ó Pai, uma palavra, Senhor, na vida, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. Oh Deus, eis-nos aqui para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, ó Deus, e que nada nem ninguém possa parar, ó Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, conquistar tudo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Tudo que o Senhor tem para essa igreja, Senhor. Somos, ó Pai Deus. Obrigado, Senhor, pela vida da Yara. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Por ela ser uma mulher de Deus, que tem influenciado seus filhos, o seu casamento, a vida da Adelina, Deus. Oh Pai, abençoa essa família grandemente, Senhor. Nos guarda, os livra de todo mal. Prepara, Senhor, o próximo inquilino, Senhor, para eles, ó Pai. Nós te pedimos que seja uma pessoa, que seja, Senhor, um inquilino, Senhor, abençoador, ó Deus. Que abençoe a família deles, ó Deus, que honre os seus compromissos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, pela família deles. Que os seus anjos poderosos sejam acampados, Senhor, ao redor deles. Que o Senhor traga, Senhor, unidade para esse casamento, consolidação, ó Pai. Traz saúde, Senhor, prosperidade nos seus dias, ó Pai. Em nome de Jesus. E, ó Deus, o Senhor conceda aquilo que deseja o coração para lidar, ó Pai. Só o Senhor conhece o coração dela. Obrigado
Deus. Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Juízes, capítulo 7. Livro de Juízes, capítulo de número 7. Abra a sua Bíblia nesse texto. Juízes, capítulo 7. Nós vamos a partir do mês de julho, julho, isso. Esse mês estamos preparando para a mudança. Vamos ter os nossos grupos de comunhão e convivência, tá? São os pequenos grupos: Gardênia, Alto da Boa Vista, Taquara, Pechincha, Curicica. Se preparem, a gente vai ter os nossos grupos, os nossos pequenos grupos. A gente vai retomar aí a dinâmica deles também. Tem muita coisa boa para vir pela frente, nessa nova fase que estamos vivendo. Eu quero pensar com você nessa manhã sobre o tema: quando Deus nos capacita a vencer batalhas impossíveis. Vou repetir o tema: quando Deus nos capacita a vencer batalhas impossíveis. Quais são as batalhas na sua vida hoje? Você tem batalha? Quais são as batalhas que você está encarando, que você está enfrentando, que você está vivendo? Existem batalhas que a gente encara, que são batalhas que a gente consegue superá-las e vencê-las, mas existem batalhas que parecem ser impossíveis. Então, quais são as suas batalhas hoje? Pastor, a minha batalha hoje é dormir cedo. A minha batalha hoje, pastor, é me livrar da dependência contínua do celular. Pastor, estou totalmente dependente do celular ou da mídia social. Eu preciso dar uma diminuída nisso. Pastor, a minha batalha é a minha mente. A minha batalha é o meu marido. A minha batalha são meus filhos. A minha batalha, pastor, é as minhas finanças. Pastor, as minhas finanças são batalhas enormes que eu tenho que encarar. Pastor, a minha grande batalha é um vizinho que eu tenho que só Jesus na causa. Pastor, que batalha? Quais são as suas batalhas? Quais são as batalhas que você tem hoje na sua vida? E eu pergunto, dessas batalhas, existe alguma batalha que está sendo impossível? O que a Bíblia nos fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? São sobre essas questões que eu quero pensar com você nessa manhã. E aí eu pedi para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós vamos meditar na experiência de Gideão. A experiência de Gideão. E aí eu quero, antes de a gente ler o texto, colocar aqui alguns pontos, 2 pontos a vocês. Muitas vezes nós nos encontramos em situações da vida onde a gente se sente insuficiente, limitado, impotente diante de algumas situações ou de alguns desafios que acabam se constituindo em batalhas para nós. Quais são suas batalhas, meu irmão e irmã? Quais são as batalhas que você tem? Na nossa vida, em algum momento da trajetória da nossa existência, a gente se depara com batalhas. A batalha de passar num concurso, a batalha de conseguir um novo emprego, a batalha de mudar de casa, a batalha de trocar de carro, a batalha de fortalecer suas emoções. Todos nós temos batalhas. Eu me lembro quando, há uns anos atrás, quando eu frequentava uma igreja, eu era seminarista estudando teologia, e eu frequentava uma igreja batista na Barra da Tijuca, e eu me lembro de um grupo de africanos, de irmãos africanos, que tinham ido lá na igreja falar sobre a obra de Deus na África. Eles cantavam uma música que eu nunca mais esqueci. A música era assim: depois da batalha me coroará, me coroará, me coroará. Depois da batalha me coroará,
na cidade de Sião. Era a musiquinha, né? Essa música eu gravei. E essa música tem um fundo de verdade. Todos nós vamos encarar batalhas. Agora, existem batalhas na nossa vida que são extremamente difíceis. E algumas delas são impossíveis. E aí é onde ele se encontra limitado, impotente, dependente de algo maior do que nós, dependentes de Deus. E nós vamos ver aqui hoje que da mesma forma como Deus capacitou Gideão para uma batalha que parecia impossível, Deus nos capacita também para vencermos as nossas batalhas. O texto é o texto de Juízes capítulo 6, e nós vamos ler juntos esse texto. Só que antes eu quero falar algo para você sobre ele. Deixa eu situar você no contexto do texto. O texto fala, o livro de Juízes fala de um momento vivido pelo povo de Israel. Israel tinha saído do Egito, ficou 40 anos perambulando pelo deserto, e depois, sob a liderança de Josué, eles entraram na terra de Canaã. E agora o desafio na terra de Canaã era de se estabelecer na terra. E sob a liderança de Josué, os israelitas se estabeleceram em Canaã. Josué distribuiu o território entre as 12 tribos de Israel, e assim ele continuou liderando o povo até que ele morreu. Depois da morte de Josué, começa um período na história de Israel de 200 anos. Um período difícil na história de Israel. Um período difícil e complicado. Porque foi um período em que os povos que estavam circundando o território de Israel estavam perseguindo e oprimindo os israelitas. Então veja bem, Israel andou 40 anos pelo deserto. Quando chega depois dos 40 anos, se estabelece no território, cada um tem a sua porção. Só que agora os povos em torno de Israel, os filisteus, os amonitas, os moabitas, os midianitas, começam a oprimir Israel. E nesse tempo de 200 anos, foi um tempo extremamente difícil para Israel, mas também um tempo em que Israel viu Deus agir de um modo sobrenatural sobre eles. Esse período é o período chamado período dos juízes. Nesse tempo, quem liderava Israel eram homens e algumas mulheres que Deus levantara para conduzir Israel na luta contra esses inimigos. Então pense bem comigo, preste atenção. Depois que Israel está na terra, cada tribo está no seu território e cada tribo tem um líder. Só que nesse período dos juízes, os midianitas, amalequitas, amonitas, moabitas, filisteus começam a oprimir Israel, e Israel sempre entrava em opressão quando Israel se afastava de Deus. Aqui tem um ponto interessante. Se você ler o livro de Juízes, que é um livro muito legal de se ler, você vai perceber algo ali. Perceber o quê? Perceber que todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Israel naufragava, Israel afundava, e era nesse momento que essas nações inimigas se levantavam contra Israel. Mas todas as vezes que Israel voltava para o Senhor, Israel prevalecia sobre os inimigos e avançava. E quem Deus levantou nesse período? Deus levantou Jefité, Gideão, Sansão, Débora. Levantou vários juízes que eram líderes que Deus capacitava com o seu espírito para conduzir Israel a se juntar na luta contra os opressores. Por exemplo, Deus levantou o Sansão. Lembra de Sansão? Lembra do Sansão que tinha um cabelo grande? Lembra daquele episódio do Chaves, a peruca de Sansão? O episódio assim do Chaves, a peruca de Sansão. Não lembro disso. Sansão foi um judeu, israelita, levantado por Deus para lutar contra os filisteus. Então, nesse período de 200 anos, Israel tem altos e baixos. Quando Israel estava bem com Deus, prosperava, avançava, conquistava e vencia os seus inimigos.
Mas quando Israel se afastava do Senhor, quando Israel se entregava aos ídolos, à idolatria, ao paganismo, Israel afundava. E aí os inimigos vinham e o oprimiam, o sufocavam. Nós vamos agora ver Gideão. E eu não vou aqui falar dos detalhes da vida de Gideão, mas nós vamos ver como que Deus levantou Gideão contra um povo que tinha se levantado contra Israel. Que povo era esse? O povo midianita. Acompanhe comigo no texto. Juízes 6, de 1 a 6. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Olha para mim aqui, para aí. Israel tinha se afastado de Deus, tinha se entregado aos seus pecados e idolatria, e Deus permitiu por 7 anos os midianitas os oprimirem. Versículo 2: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo do caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha para mim, preste atenção. Deus havia dito através de Moisés e Josué, quando eles entrassem na terra de Canaã, eles iam ser prósperos e abençoados. O Senhor tinha estabelecido isso. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês serão prósperos e abençoados. Porém, quando Israel se afastava de Deus, Israel declinava. Um detalhe aqui para a gente. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 11, que tudo quanto foi escrito a respeito de Israel serve para nós como modelo e exemplo. A história de Israel nos ensina muitas coisas. Quando você e eu começamos a nos afastar de Deus, a nossa vida começa a afundar. Primeiramente, na vida espiritual, depois casamento, família, finanças. Quando a gente se afasta de Deus, meus irmãos, a nossa vida vai declinando. E não ache que a sua vida só tem uma área. Pastor, eu vejo gente que se afastou de Deus, mas está muito bem financeiramente. Será que está familiarmente, espiritualmente, emocionalmente? A gente se afasta de Deus, irmãos, a gente começa a ver a nossa vida se desconjuntando. Aconteceu isso com Israel. Só que aqui a coisa foi mais complicada. Quando eles naufragaram, eles perdiam forças. Isso aqui tem um detalhe interessante, preste atenção nisso. Eu acho isso muito legal na Bíblia. Quando a gente se afasta de Deus, a nossa vida espiritual ela fica fraca. E o pecado passa a ter força. E quando o pecado passa a ter força em nós, ele vai nos desestruturando moralmente. Israel começou a entrar em decadência moral. A decadência sempre começa espiritualmente, depois ela vai para o aspecto moral. E quando Israel estava decaído moralmente, espiritualmente, se tornava vulnerável e se levantavam os inimigos para oprimir. E o texto de Juízes 6, que a gente começou a ler, o autor diz o seguinte: Israel se afastou do Senhor, ou seja, começou a declinar espiritualmente, declinar moralmente, e aí Deus permite Israel ficar sendo oprimido 7 anos pelos midianitas. 7 anos. E o versículo 6 fala assim, ó: por causa de Midian, Israel empobreceu, definhou. Ao longo dos anos da minha vida cristã, eu vi muita gente definhar espiritualmente, declinar moralmente e se arruinar materialmente. Vi. Tenho gente do meu convívio relacional ao longo dos anos, passou pela minha vida, gente que se afastou de Deus e sua vida começou a declinar.
Não é porque Deus está castigando, é porque a força do pecado em nós vai nos afastando de Deus, e a probabilidade de batermos cabeça é enorme. O que aconteceu com Israel? Israel empobreceu, definhou, declinou. Muito bem. E aí o que aconteceu? Naquele estado, Israel começou a clamar ao Senhor. E aqui tem um ponto interessante, e aqui eu acho muito legal algo, né? Ser pastor tem algumas coisas interessantes. Uma delas é quando pessoas contam com você, e o papel do pastor é esse, quando as coisas da vida começam a desandar. E essa semana eu recebi contato de uma pessoa que aqui estava começando a desandar. Pastor, ora por mim. Claro que eu vou orar, óbvio que eu vou orar. Porque quando a gente começa a ver a nossa vida saindo dos trilhos, nosso casamento saindo dos trilhos, nossas finanças começam a embolar, ficar complicada, nossa vida espiritual se torna fria e apática, a força do pecado nos dominando, a imoralidade querendo nos controlar, a decadência moral nos fazendo perder aquela visão espiritual das coisas para uma visão carnal, aí a gente busca a Deus. Senhor, me ajuda. Foi o que aconteceu com Israel. Israel estava empobrecendo, definhando, sendo oprimido pelos midianitas. Eles clamam ao Senhor e Deus levanta Gideão. Verso 7 diz assim, capítulo 6, verso 7: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ou seja, o que eles fizeram? Senhor, me ajude aqui, meu irmão, minha irmã, presta atenção em algo aqui. Isso eu acho muito legal. Quando Deus permite você passar por situações difíceis, agradeça. Porque nessas situações difíceis é quando você pode se lembrar de Deus. Deus me ajuda, me socorre, Senhor, me ajuda. A gente volta a se lembrar de Deus. Foi o que aconteceu aqui com Israel. Midian estava oprimindo eles, os midianitas, e Israel busca ao Senhor. Verso 8: e lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, e expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Olha aqui para mim. O povo clama ao Senhor porque tudo ficou difícil, a coisa começou a desandar, problema, dificuldade, os midianitas oprimindo. Eles começam a perceber: cara, minha vida está fora de ordem. Foi a pessoa que me contactou essa semana. Minha vida está fora de ordem, Senhor, me ajuda, ora por mim, pastor. Começa a clamar a Deus. Só que o Senhor fala: eu havia dito a vocês, permaneçam fiéis a mim. Irmão, um dos maiores desafios da vida cristã não é entregar a vida a Jesus, mas é permanecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Permanecer. E Deus fala: olha, eu disse para vocês, me sirvam, me adorem, mas vocês não deram ouvidos. Verso 11: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao israelita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem que o Senhor os tirou do Egito? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só. Olha para mim. Israel começa a clamar: Senhor, nos livra de Midian, dos midianitas nos oprimindo. Não aguentamos mais, nos ajuda. Definhamos, declinamos, empobrecemos, estamos sendo
ouve e levanta Gideão. Levanta Gideão para conduzir o povo nisso. E aí hoje o Senhor aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. E ele: cadê isso? Não estou vendo o homem valente. Cadê Deus? O Gideão, como Israel, estavam apavorados. Porque quando você e eu nos afastamos do Senhor, a gente perde, meu irmão, a força da fé. E aí a gente vai sendo dominado por medos. Irmãos, medos todos nós sentimos, mas nós não podemos ser dominados por ele. Quantas vezes que o Senhor na palavra diz: não temas, eu sou contigo. Só que Israel, e neste caso Gideão também, por estarem longe do Senhor, estavam amedrontados, apavorados. O texto diz que Gideão estava malhando trigo num lagar de uvas para se esconder. O lagar de uvas era um pouco alto, e malhar trigo estava agachado, malhando trigo para ninguém ver, morrendo de medo, apavorado dos midianitas. Apavorado com aquilo que os midianitas poderiam fazer. Era essa a condição de Gideão e do povo de Israel, porque estavam longe de Deus. E aí o Senhor fala: eu sou contigo, você vai libertar o povo. Se você continuar no texto, eu não vou continuar agora, a gente vai no capítulo 7. Gideão inicialmente se sentiu insuficiente para a tarefa. Deus o levantou e disse: eu vou te usar para libertar o povo. Como eu disse a você, ele estava tão apavorado. Mas Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Vai nessa tua força, o texto diz: vai nessa tua força, a força em ti. Você está apavorado e com medo porque você e Israel ficaram longe de mim, mas a força em ti, a força em ti. Então vai libertar o povo, vai girar o povo. E aí ele pede sinais a Deus. Se você continuar no texto, ele vai pedir alguns sinais ao Senhor, e um deles era o sinal da lã. Olha, Deus, se essa lã que ele está aqui na minha mão amanhã aparecer molhada e todo o campo aqui seco, eu vou saber que é o Senhor que está mandando eu ir. E assim aconteceu. Aí no outro dia ele disse: Senhor, agora eu não quero abusar da tua paciência, mas se esse novelo de lã aparecer seco e o campo molhado, eu vou saber que é o Senhor. E assim aconteceu. Ou seja, Deus confirmou que ele iria usar Gideão para libertar o povo. Só que a coisa ela era monumental. Olha para o capítulo 7, me acompanha aí. Olha lá. Capítulo 7 diz assim. Capítulo 7, do verso 1 ao 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. Eu já fui nessa fonte, muito legal. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do Monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Olha para mim aqui e preste atenção no que eu vou lhe dizer. O local da batalha estava repleto de midianitas e amalequitas. Milhares. E isso está registrado lá no versículo de número, agora não estou achando, mas está no capítulo 6. Eram milhares de amalequitas, milhares de midianitas. O vale estava tomado. Diz o texto bíblico que você não se conseguia contar. Ao te olhar, era uma multidão de guerreiros inimigos, midianitas e amalequitas. E aí 22.000 israelitas se dispõem a ir lutar. Só que desses 22.000, 21.700 estavam morrendo de melhor. 10.000 estavam morrendo de medo. 12.000 estavam morrendo de medo. E os outros
estavam despreparados. E Deus vai usar Gideão com apenas 300 homens para libertar Israel. Continua comigo no verso de número 4 do capítulo 7. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem água, lambendo-a como faz um cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos, a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Até aí, preste atenção, estou explicando o texto quando eu chamo lições. Aquela multidão de midianitas e amalequitas, mais de 100 mil pessoas, posicionadas para lutar contra Israel. 22 mil israelitas se propõem a ir para a batalha. Só que aí Deus fala para Gideão: pode dizer para aqueles que estão com medo, se quiserem ir embora, podem ir. 12 mil foram embora, ficaram 10. Desses 10 mil, olha o que Deus falou: tem muita gente ainda. Peraí, Deus, eles têm mais de 100 mil guerreiros, estão 10 vezes maior do que nós, e o Senhor fala que ainda tem muita gente. Aí Deus fala assim para Gideão: você vai levar eles para beber água, e todos aqueles que forem beber água, e que se agacharem assim, para beber água, esses aí, você pode tirar. Você vai pegar somente aqueles que forem beber água assim, os guerreiros, e 300 são separados. 300. Mais de 100 mil guerreiros do povo inimigo. Olha o tamanho da batalha. E apenas 300. Muito bem. Olha o que aconteceu, versos 7 e 8. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Preste atenção aqui da loucura, meu irmão. Loucura. Eram mais de 100 mil midianitas e amalequitas, e Deus fala: eu vou livrar Israel usando você, Gideão, apenas com 300 homens. Desses 22 mil israelitas que quiseram guerrear, 12 mil eram de covardes, 9.700 eram de despreparados. Eu vou livrar Israel com esses 300, e você vai ver que sou eu, o Senhor, quem está contigo, e eu vou livrar Israel desta opressão terrível que os midianitas estão colocando sobre vocês. Muito bem, vamos aqui pensar algumas coisas. Salte comigo lá para o verso de número, capítulo 7 ainda, lá no verso de número 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. O que aconteceu? Presta atenção aqui, vamos voltar no texto, presta atenção. Naquela noite, Gideão, com outros soldados, desses 300, entraram no acampamento midianita, e lá no acampamento midianita, eles ouviram algo. Um camarada tinha tido um sonho, um soldado midianita. Ele sonhou que ele via um grande pão rolando sobre o exército, esmagando. E aí o outro soldado disse: isso aí é o pão de Gideão, está vindo para nos amassar, para nos destruir. E aí Gideão entendeu: opa, esse é o sinal de que Deus está conosco e vamos vencer. Verso número 15 de novo. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês.
dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Olha para mim, aquele exército midianita poderoso e numeroso começou a ser dominado por um sentimento de medo, por causa de um sonho que um soldado teve. Quando Gideão ouviu aquilo, ele percebeu: Deus nos entregou os midianitas. Pensa comigo aqui, pensa, Gideão com 300 pessoas, ele vê mais de 100 mil e ele diz: o Senhor nos entregou os midianitas. Fé não em si, fé no Senhor, fé em Deus. E aí ele pega os 300, separa em 3 grupos, dá jarros para eles. Olha o que aconteceu, verso de número 17. Ele disse: observem, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão! Pelo Senhor e por Gideão! 19. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão! A espada pelo Senhor e por Gideão! Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou os mensageiros de todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e sequem as águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Aconteceu algo espetacular, uma batalha impossível de ser vencida, impossível. Mas quando Deus nos capacita, meu irmão, a gente vence qualquer batalha impossível. E aqui eu listei algumas lições para nossas vidas que a gente pode aprender dessa história. E aí, se você quiser entender mais, leia depois em casa, Juízes 6, 7, 8. Lições. Deus não nos chama porque somos suficientes, mas porque Ele quer nos capacitar para cumprir a sua vontade. O reino de Deus é diferente. A lógica do reino de Deus é diferente. Deus não chama aqueles que se sentem os tais superiores e capacitados. Ele capacita quem Ele chama. Ele capacita aqueles que reconhecem: Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho como, mas eu sei que se o Senhor fizer, a glória não será minha, será a tua, porque eu não posso nada, só se o Senhor estiver comigo. Deus nos chama, meu irmão, meus irmãos. Deus não nos chama, não é porque somos suficientes, mas é porque Ele quer nos capacitar. Deus quer capacitar você para você cumprir a vontade dEle. Estava lá o Gideão, amedrontado, apavorado, covarde, morrendo de medo. O anjo aparece: homem valente. O Gideão: cadê? Não estou vendo. Às vezes a nossa vida é assim. Às vezes você está lá dizendo: eu não posso, eu não consigo, sou limitado. Só que o Senhor olha para você e fala: homem valente, mulher valente. Você está achando que os seus medos te dominem, e o Senhor vem em você, algo grandioso, diz: eu vou te usar,
Eu vou usar você para vencer essas batalhas que são impossíveis. Eu vou usar você. Segunda lição: precisamos confiar em Deus e em sua promessa. Olha o que o Senhor disse para o Gideão, lá no capítulo 6, verso 16: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua batalha hoje? Qual é a batalha impossível para você? A palavra do Senhor para você e para mim é: eu, Senhor, sou contigo. Você vai vencer, você vai prevalecer, você vai superar, porque eu, Senhor, estou contigo. Não é você na sua força, não é você na sua suficiência, não é você na sua capacidade, sou eu, o Senhor, contigo. Então, confie em mim. Confie em mim. Confie que eu estou ao seu lado e vou lhe ajudar. Você vai vencer essa batalha. Outra lição: quando nos sentimos insuficientes, nós podemos buscar sinais de Deus para confirmar a sua vontade. Foi o que Gideão fez. Ele pediu sinais. A gente pode fazer isso? Pode. Só que entenda uma coisa: a gente não caminha pelo que a gente vê, mas pelo que a gente ouve e crê. Pelo que a gente crê, principalmente. Precisamos lembrar que a fé não se baseia em sinais, a fé se baseia na confiança que nós temos em Deus. O Gideão naquela situação estava tão apavorado, como Israel estava, que ele pediu 3 sinais. Olha, você pode até fazer isso, mas quem fica pedindo muito sinal é porque o seu nível de confiança está muito lá embaixo. Não é errado você pedir sinal, mas se você precisa de muitos sinais para crer que Deus está contigo, é porque a sua fé, meu irmão, está pequena. E aí Deus respondeu a Gideão. Mas muitas vezes o que a gente precisa é de confiar no nosso Senhor. Se Ele diz que está conosco todos os dias, Ele está. Meu irmão, minha irmã, quais são as suas batalhas? Deixa eu dizer para você: Deus é contigo. Deus está contigo. Confie nisso. Deus pode nos capacitar a vencer batalhas impossíveis, mesmo quando parece que somos minoria ou estamos em desvantagem. Escute o que eu vou dizer. Vamos trazer para a nossa igreja, para a nossa realidade momentânea. O passo que estamos dando é um passo ousado e grande na nossa proporção. E é bem provável que alguma voz desconexa, algum pensamento desconexo diga: eles não vão conseguir. Pois eu quero dizer: o Senhor está conosco e nós vamos conseguir. Amém. Nós vamos até o fim. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus pode nos capacitar a vencer batalhas impossíveis. Você tem história de batalhas impossíveis na sua vida? Você tem histórias? Eu tenho algumas. Eu sei que alguns de vocês têm. Coloque diante do Senhor e diga: Deus, eu confio em Ti. Seja feita a Sua vontade, mas a minha confiança está em Ti. Então eu não vou arrefecer, eu não vou ficar apequenado, diminuído, amedrontado. Eu vou confiar em Ti. Agora, como aplicar essa história de Deus nas nossas vidas? Como é que a gente pode aplicar esses princípios em nosso viver? Primeiro, precisamos estar dispostos a responder ao chamado de Deus, mesmo quando você se sente insuficiente. Ai, me deram uma função lá na igreja, um papel, um cargo, uma responsabilidade. Será que eu consigo? Consegue, Deus é contigo. Ai, me deram um desafio lá no meu trabalho. Será que eu vou conseguir? Vai, o Senhor é contigo. Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu vou conseguir isso. Eu me sinto tão limitado. Vai buscar o teu Deus.
capacitar. E aí, as coisas vão acontecer, não por causa de você, por causa dele na sua vida. E você vai dizer: Deus, glórias a ti. Não foi por mim. É o Senhor da minha vida. Eu me via como incapaz, limitado, impotente, mas o Senhor fez coisas grandes através da minha vida. Meu irmão, é assim que o nosso Deus age. Você acha que Deus está procurando pessoas altivas, soberbas? Eu sou bom, eu sou o cara, sem mim não podeis fazer. Sou eu mesmo. Deus chama pessoas, se quebrantam diante dele e reconhecem: Senhor, eu dependo de ti. E eu sei que o Senhor capacita a quem chama. O Senhor não chama os capacitados soberbos. O Senhor capacita aqueles a quem o Senhor chama, porque eles dependem de ti. Estava lá Gideão amedrontado, apavorado. Talvez seja hoje na sua vida isso. Talvez essa batalha que você está encarando, você está vivendo, está te amedrontando, te paralisando, te apequenando, e você está se sentindo pequenininho demais. Meu Deus, e agora? O Senhor é contigo, meu irmão. Você vai prevalecer, você vai vencer. Creia no coração, e Ele vai lhe capacitar. Segunda forma como podemos aplicar essa história em nossa vida: devemos buscar a Deus em oração e na leitura da Bíblia para discernir a sua vontade. Essa semana a gente começou o relógio de oração sob a liderança da irmã Patrícia. Cada um pegou um horário aí. Meu horário é das 5. Pastor, das 5 só acorda cedo, acorda. 5, 5 e 15 eu estou de pé. Orando a Deus. Tudo começa pela oração. Lá atrás a gente conversava. Eu dizia: olha, todo esse movimento que está vivendo é pela oração. Meu irmão, quer vencer batalhas? Tem que orar, meu irmão. Tem que orar, minha irmã. Ninguém vence batalhas se não orar. Quais são suas batalhas hoje? Vá para a oração. Vá buscar a Deus. Vá clamar ao Senhor. Vai dizer: Deus, essa batalha é maior do que eu. Ela é gigantesca. Mas o Senhor me chamou para ser um instrumento em tuas mãos neste mundo. Em qualquer lugar que o Senhor me usar nessa cidade, nessa sociedade. Então, Deus, me capacita, me dá inteligência, me dá graça, me dá sabedoria. Senhor, faz o plano através de mim, e que o teu nome seja engrandecido na minha vida, que a glória é do Senhor. Vá orar, meu irmão. Vá buscar Deus. Vá orar ao Senhor. Deus, me ajuda a vencer essa batalha. Me ajude a vencer essa batalha. Terceira forma de aplicar isso em nossas vidas: quando nos sentimos incapazes, podemos pedir a Deus pela sua capacitação e confiar que Ele é fiel para cumprir sua promessa em nossas vidas. Irmãos, como é bom se lançar em desafios. Se lançar em desafios é desconfortante. Se lançar em desafios gera em nós preocupações. Se lançar em desafios nos incomoda. Só que se lançar em desafios nos leva a depender de Deus, a buscar Ele. E eu tenho falado aqui: quando a gente se acomoda, a gente para de colocar desafios. Lembra que eu falei? Não é que você vai se lançar a coisas inconsequentes. Existem desafios que são possíveis. E você só vai ver o agir de Deus na sua vida quando você der o primeiro passo, porque Deus age quando a gente age. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Sabe o que acontece com alguns irmãos? Ficam esperando Deus agir e não fazem nada. Deus age quando a gente age, irmão. O mar se abre quando a gente dá o primeiro passo. Esse momento que está vindo na nossa igreja de desafios. Nós não temos aqueles recursos financeiros para honrar. Sabe o que eu estou fazendo em vocês? Senhor, move os céus,
abre portas, move corações. O Senhor sabe da motivação do nosso coração. Deus vai à nossa frente. Por isso, quando você coloca desafios, você estimula a fé. Quem se lança em desafios estimula a fé. E a fé tem que ser exercitada, irmãos. Vocês sabem que eu vinha praticando com regularidade, claro, com certa regularidade, meus momentos de academia. Só que eu tive que parar esse ano, por causa do meu horário. Então, alguns dos meus músculos estão ficando meio enrijecidos, ou não vou dizer fácil, mas ficam estranhos. Preciso exercitar o meu músculo. Quero voltar logo para a academia. Principalmente fazer panturrilha, porque o negócio é na panturrilha. E lá na academia tem um exercício maneiro de panturrilha que eu gosto demais. Só que eu estou ficando aqui meio enrijecido, dando cãibra. O músculo tem que ser exercitado, a fé tem que ser exercitada. E a fé só é exercitada, meus irmãos, diante de desafios. Deus falou com Gideão: olha, eu vou usar você para libertar Israel desses milhares de midianitas. Mas eu, Senhor? Sim, você. E olha que Deus fala: vai nessa tua força. Mas cadê tem força aí? Você, meu irmão, minha irmã? Tem força dentro de você. Tem força dentro de você. Não fique esperando Deus, manda a força cair, meu irmão. O que você precisa fazer é destampá-la, buscando ao Senhor, clamando a Ele, e aí o seu coração começa a ser fortalecido. Quarta forma de aplicar em nossas vidas: podemos ser encorajados a saber que Deus é capaz de nos capacitar a vencer batalhas impossíveis, desde que confiemos e obedeçamos a sua vontade. Que lições que nós podemos tirar para a nossa vida diante das nossas batalhas? Pergunto pela última vez: quais são suas batalhas hoje? Quais são suas batalhas? Existem batalhas possíveis que você consegue vencer só mudando o seu comportamento. Pastor, como é que eu venço o desafio de parar de acordar tarde, acordando cedo, para dormir cedo? Pastor, como é que eu venço essa batalha do vício da mídia social? Diminuir. Tem batalhas que são possíveis, mas tem batalhas que são impossíveis. E as batalhas impossíveis só Deus, através da nossa lei. Por isso que nós temos que depender dele e buscar dizer: Deus, só dependo de ti. Faz a tua obra em mim. E isso vai nos encorajando, nos encorajando. Portanto, o que a gente pode concluir dessa reflexão dessa manhã? Assim como Deus capacitou Gideão e seus 300 soldados a vencer uma batalha impossível, Ele também pode nos capacitar a cumprir seus propósitos em nossa vida. Não desista diante da batalha impossível. Vá para a guerra, vá para a luta. Pastor, é maior do que eu, é mais forte do que eu me sinto impotente. Você tem o Senhor dos Exércitos ao seu lado. Encare a batalha. Imagina se o Gideão ficasse lá e desse ouvidos para aquilo que ele pensava sobre ele. Ele continuaria ali e Israel continuaria subjugado. Porque tem pessoas que não avançam, que continuam acreditando nas vozes negativas e depreciativas sobre si mesmos. Segunda conclusão: não precisamos nos sentir insuficientes, porque a força e a capacitação vem de Deus. Se você tem uma batalha gigantesca, um desafio enorme, ao qual você se sente impotente, Deus vai te dar essa capacidade e vai te tornar suficiente. Eu vejo isso mas lá em casa, na vida da minha mulher, da minha esposa. Você não tem noção
das crises de Gideão que a pastora passou. Meu Deus, não consigo. E se Deus tem a honrar, é porque alguém depende de Deus. É Deus quem nos capacita, irmãos. Porque a glória é dele, não é nossa. A glória é dele. A gente vive para a glória dele, não é para a nossa glória. Então vou dizer algo para você aqui. Vários de vocês, nos próximos dias, semanas e meses, vão vencer batalhas impossíveis. Vários de vocês aqui vão ver Deus fazendo coisas sobrenaturais nas suas vidas. E vocês vão dizer: olha, eu não sei como aconteceu, mas foi o Senhor. Glória a Deus. Foi Ele quem fez. Foi Ele quem operou. Que possamos confiar em Sua promessa, estar dispostos a responder ao seu chamado, sabendo que Ele é fiel para cumprir a Sua vontade em nós. Meu irmão, minha irmã, não se apequene, não se acovarde. Pastor, é maior do que eu sei que é maior que você, mas o seu Deus é maior do que tudo. Pastor, eu não consigo, eu não posso. Irmãos, você não tem noção o desafio que é falar para o público adolescente desses dias, no ambiente das escolas, numa das matérias que eu dou sobre inteligência socioemocional. Eu continuamente ouço: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Esse dia eu estou falando sobre autoestima. Meu Deus, meninas, isso é de meninas, mas meninos também. A autoestima lá embaixo. Não acreditando em si, não confiando no seu potencial. Não seja vítima dos seus medos. Não seja vítima das suas apreensões e preocupações. Pastor, o senhor tem medo? Vários. Só que eu luto para eles não me dominarem. Pastor, como é que o senhor faz? Eu vou para o Senhor dos Exércitos. Me ajuda, Deus. Me dá força, me dá ânimo, me capacita. Eu não sei como fazer. Eu dependo de Ti. E Deus, pela Sua graça, vai operando na minha vida. E a única coisa que me resta é dizer: Senhor, não foi por mim, foi o Senhor. Glória a Deus. Você vai vencer suas batalhas, meu irmão, porque Deus é contigo. O Senhor está com você. E essas batalhas que parecem impossíveis, você vai cantar a vitória para a glória de Deus. E o Senhor vai operar na sua vida para que você encha a sua boca e dê testemunho e diga: foi o meu Senhor quem operou. Foi Deus quem proveu, foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem moveu corações, foi Deus que operou assim, assado, foi Deus que fez tudo isso. Eu não sei como, mas Ele abriu portas e eu aqui estou. A batalha foi vencida, agora é o teu nome, Senhor. Isso vai restar no nosso coração louvor e adoração a Ele, por aquilo que Ele opera em nós. Feche teus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela nos alimenta, nos sustenta, nos põe de pé. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai está conosco. E da mesma forma como o Senhor livrou a Gideão e a Israel dos midianitas, assim também, Senhor, nas nossas vidas, o Senhor opera. Pai, não deixe o medo nos dominar. Não deixa a apreensão, ó Deus, nos vencer. Pai, em nome de Jesus, opera na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que as batalhas que hoje parecem impossíveis, ó Deus, sejam, ó Pai, superadas e vencidas. E que o Teu povo, Deus, possa dizer: foi o Senhor quem nos capacitou. Foi o Senhor quem nos ungiu. Foi o Senhor quem abriu a porta. Foi o Senhor quem trouxe os recursos. Foi o Senhor que moveu as coisas. Porque o Senhor está com aqueles que em Ti confiam. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela certeza de saber que o Senhor vai à nossa frente e nos usa, ó Deus, para que neste mundo possamos demonstrar que, apesar das batalhas difíceis e impossíveis,
Temos um Deus que é maior e que está conosco em todo o tempo. Amém e amém, amém. Aplauda ao Senhor. Vá ficando de pé no seu lugar. Pessoal do louvor, venha aqui à frente. Vamos terminar este cântico, esse culto, louvando ao Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, cantando o primeiro canto que nós cantamos hoje no culto. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada, meu irmão, minha irmã. Se quiser dar uma turma na obra hoje, pode ir. Conjunta lá, daqui a pouco eu venho para lá também. Se quiser ir durante a semana, me avise. Fique atento. Não saia antes da bênção apostólica. Vamos louvar o Senhor.